lugar aqui. Pois bem, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias a Mateus. Vou esperar você encontrar, porque é necessário que você preste atenção ao que vai acontecer. Entre Malaquias e Mateus há uma ou talvez duas páginas em branco. Eu gostaria de dar sua atenção nessa noite para poder te explicar sobre isso. Quem achou, diga amém. Amém. Fite os seus olhos nela aí. Achou a folha em branco? Quem achou, diz amém. Amém. Tem alguma coisa escrita nela? Algumas podem estar escrito Novo Testamento. E se tiver duas páginas, vai estar escrito Velho Testamento. E se não tiver nada, vai estar escrito nada. Porque nessa noite nós vamos tratar aqui sobre silêncio. Essa página em branco, ela representa silêncio. Ela representa um período da história em que Deus se calou não perante uma família, não perante um homem, mas perante todo mundo. E você que entendeu isso que eu falei, pode dar glória a Deus. Pois bem, fecha os olhos e ora comigo, Senhor Jesus. Aqui estamos, Senhor Deus, em mais uma noite memorável. Uma noite, ó Deus Santo, a qual o Senhor já tem falado através dos louvores, através, Jesus, do testemunho, através, ó Deus Santo, Jesus, da confraternização dos nossos irmãos. Mas nessa hora, Jesus, como apenas servo, Jesus, e como porta-voz, Jesus, da sua palavra, do Senhor, eu venho me colocar, Jesus, na presença de servo e pedir para que o Senhor possa abrir, Jesus, o entendimento do teu povo, Jesus, para que o seu povo possa absorver a mensagem e vivenciar ela daqui para frente, Jesus, como o Senhor tem ensinado e tem feito se cumprir, Jesus, na vida dos teus filhos. Portanto, Deus Santo, uma vez mais, fica conosco, nos fortalece, nos inspira nessa noite para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos só sempre glorificando e exaltando a Deus. E preste atenção no que nós vamos falar aqui. Sabemos que viver não é nada fácil. E viver na presença do Senhor se torna uma aventura, a maior e melhor aventura que um crente pode conquistar na fé. Conhecer Deus é um dos maiores privilégios que eu e você podemos ter. Mas vivenciar os itens da fé não é para qualquer um. E quando nós se alegramos, nos regozijamos quando nós ouvimos promessas da parte do Senhor, por outro lado, o nosso coração ele se entristece quando muitas das vezes nas madrugadas nós fechamos a porta sobre o nosso quarto e começamos a conversar com Deus, colocar para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, chegar para Deus e falar para Ele sobre os nossos desafetos. De repente nós encontramos isso aqui que nós tentamos ler. Nada. Nós observamos aqui o silêncio de Deus. De Malaquias a Mateus, vocês vão ver essa página em branco sempre, em toda e qualquer Bíblia que você pegar, exceto aquelas Bíblias do Novo Testamento, você vai encontrar uma página em branco. E como eu falei, essa página ela representa o silêncio de Deus. Ela representa um período na história em que Deus ele se calou por um motivo muito forte. E eu fui pesquisar a Deus, fui conversar com Ele, e Ele me mostrou, não só aqui, mas no Velho Testamento e também no Novo, Ele é na presença de homens importantes na história, momentos em que Ele se calou. Eu fui perguntar a Deus por quê. Eu encontrei 3 homens que Deus se calou perante eles, para que pudesse dar prosseguimento na história. Eu perguntei, Deus, por que o Senhor não falou com eles? Ele falou assim, filho, se eu falasse, mudaria o quadro da história. E talvez hoje vocês não pudessem estar aqui para ouvir, porque mudaria todo o quadro. O primeiro homem que eu quero citar aqui chamava-se Moisés. Viu no seu irmão que está do seu lado, você conhece Moisés? Já ouviu falar sobre ele? Se não ouviu, olhe lá para frente, o irmão então vai lhe apresentar. Então escute, deixa eu te apresentar Moisés. Um homem que de 0 a 80 anos nunca ouviu a voz de Deus. Viveu 120 anos na terra. De 0 a 40 anos de idade, viveu sendo ensinados aos costumes egípcios. De 0 a 40 anos, ele nunca ouvia falar desse Deus a qual nós vivemos hoje. E um belo dia ele sai no meio do seu povo egípcio, sai para dar uma volta no reinado, e ele vê um homem maltratando um dos seus irmãos. Lembrando aqui que Moisés ele não era judeu. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Moisés ele era um hebreu. E ele vê alguém maltratando alguém do seu próprio
próprio sangue, aquela ira toma conta do corpo dele, ele vai lá e mata um homem com as mãos e enterra na areia. Ele foge para o deserto. E as crises existenciais começam a afligir a sua mente, o seu corpo. Ele agora fica como foragido da justiça do Egito, porque matou um homem, se matou, deveria pagar por aquilo que fez. E sabendo que não era filho da filha de Faraó de verdade, sabendo que era um adotado, ele foge porque fica com medo e se refugia no deserto. E passa-se mais 40 anos sem nunca ter ouvido a voz de Deus. Imagina Moisés nas noites mais frias, mais solitárias que havia no deserto. Até mesmo depois de ter encontrado a sua família, a sua nova família, ter encontrado uma esposa, ter se casado com ela. Imagino ele, um belo dia, ouvindo a história da boca do seu sogro, de um Deus que ele nunca viu, que nunca sentiu, mas ouvindo falar que ele era um Deus maravilhoso, um Deus que fazia as coisas acontecer do nada. Imagina ele ouvindo essas histórias da boca do seu sogro. Um belo dia, ele pega as suas ovelhinhas, vai para cima do monte, sem perspectiva de vida, querendo algo novo, e olhando para os céus e perguntando: Deus existe? E se ele existe, por que tudo isso acontece comigo? Por que eu me tornei um foragido, saí debaixo das graças de Faraó e me tornei um assassino? Se esse Deus existe, por que eu passo por tudo isso? E antes que ele cometa qualquer besteira lá em cima do monte, uma sarça começa a se encandecer, começa a pegar fogo do nada, e de repente uma voz vem ecoando lá no meio daquela sarça, e dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o local que você pisa é santo. E ele conhece o novo Deus, ele conhece o Deus que ele só ouvia falar. E o restante da história nem preciso contar, porque os irmãos já conhecem. Esse grande líder, esse grande homem que se encontrou nessas situações adversas, ouviu e conheceu o Deus de fato e teve a sua vida mudada da noite para o dia, mas depois de passar por tudo isso. Mas enquanto ele se encontrava no silêncio, Moisés ele teve que ser forte dentro de si próprio e talvez acreditar naquilo que ele nem conhecia. O silêncio de Deus na vida de Moisés significava que ele estava levantando um livro. Enquanto eu estava me preparando para vir para o culto, quando o pastor me fez o convite para estar aqui, eu perguntei a Deus o que ele deveria trazer aqui nessa noite. E o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é o silêncio dele sobre a sua vida. É o silêncio de Deus, é a resposta dele. Entendeu? O silêncio de Deus é a resposta. Porque muitas das vezes tentamos encontrar o caminho A, o caminho B, porque Deus não nos respondeu aquilo que nós queríamos. E achamos que Deus deveria responder. E ficamos questionando: Deus, cadê minha resposta? Cadê minha resposta? E a resposta de Deus está bem ali na nossa frente. É quando naquele momento que você espera que Deus vai abrir o mar vermelho para você passar. E você tem que ficar ali aguardando. Porque Ele vai mandar um iate vir sobre. É naqueles momentos que você pula de paraquedas, puxa e parece que o paraquedas não vai abrir. É para você manter calma e não murmurar, porque Ele não vai deixar o paraquedas abrir. E muito menos vai vir um helicóptero parar do seu lado e você vai voando para dentro dele. Não. Ele vai fazer melhor. Ou Ele vai fazer você flutuar em cima de uma nuvem. Ou Ele vai fazer com que os seus anjos venham te amparar, para te guardar, para que você não tropece com o seu pé em nada. É isso que Deus quer fazer conosco, mas somente quando nós não murmuramos. O silêncio na vida de Moisés representava que ele tinha coisas muito maiores para fazer do que apenas contemplar uma sarça pegando fogo no meio do deserto, no meio de uma montanha. O silêncio na vida dele representava que ele iria voltar lá na terra, a qual ele foi tido como um fugitivo, foi tido como nada, foi fazer ele voltar na terra, a qual ele estava jurado para ser sentenciado talvez à morte, e triunfar sobre aqueles que tentaram desferir palavras contrárias. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E se Deus fez isso na vida de um homem que estava condenado por uma atitude, por ter matado um homem, o que Ele não vai fazer na sua vida? Talvez na sua vida aqui, você que acabou de se converter,
Você que está caminhando já durante algum tempo, você que está vendo as coisas de Deus triunfante, Deus prosperando a sua vida à torta e à direita, e você ainda nem sequer deu uma olhadinha para a esquerda, uma olhadinha para a direita, só está seguindo a Cristo. Olha o que Deus vai fazer contigo. Será coisas grandes. E o segundo homem na Bíblia que eu encontrei chamava-se Elias. Elias acaba de vencer um dos seus maiores momentos, está triunfante, um dos seus maiores desafios. Um grito para o céu, uma oração de 57 palavras que não deve ter durado mais do que 1 minuto. Ele ora, o fogo cai em cima do altar que consome até a água que estava ali. Pega um punhal na mão e mata mais de 800 profetas de Baal. Ele sai dali triunfante, refugiante, regozijante do seu feito. Mas depois de receber uma mensagem que ele estava sendo caçado por uma mulher, se refugia debaixo de uma árvore e as crises começam a afetá-lo. E ele olha para o céu e fala assim: Deus, me mata porque eu não quero mais ser profeta. Deus rompe o silêncio pelo então vai e procura outro para colocar no seu lugar, porque não há ninguém substituído. Há pessoas que acham que são o que não são. Há pessoas que acham que podem o que não podem. Há pessoas que pensam que são tudo, quando na realidade não são nada. E se Deus nessa noite não respondeu ainda aquilo que você pediu, não falou aquilo que você queria ouvir, é porque Ele tem algo preparado melhor para você. Aleluia! E a posição que você tem que tomar nessa noite não é fugir apenas para o deserto. Não é você tentar subir em cima de um monte e deixar tudo aquilo de lado. Não é você se refugiar debaixo de uma árvore ou dentro de uma caverna e deixar que as crises venham tentar te cercar e te oprimir. É você tomar coragem. Ainda que todos os seus amigos tenham te abandonado, ainda que você tenha apenas um pedaço de cabo de telha para se raspar, é olhar para cima e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E encher esse lugar de gritos de glória a Deus, porque no momento certo Ele vai vir te cercando de bênçãos, vai preparar uma mesa perante você na presença dos seus inimigos, e todos aqueles que tentaram tacar pedras sobre você, vai com você pegando essas pedras e construindo um castelo, uma escada para crescer e sentar naquele grande dia com o Senhor e ser servido por Ele. É isso que Ele guarda para aquele que os tem. E ser crente não é fácil. Eu ouvi um pregador dizer, e concordo com ele, que ser crente é você passar pelo cemitério de Zelza, encontrar os 12 coveiros pronto para fazer você mergulhar dentro da cova, e você ter a audácia de, no meio do cemitério, passar por cima deles e não dar ouvidos. Porque se você der ouvido para a coveira espiritual, você acaba morrendo também. Não se vive a vida cristã de qualquer maneira. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sentados em bancos confortáveis, tendo um bebedor lá atrás, gerando água geladinha, tendo os obreiros à nossa retaguarda, ao seu lado, para nos auxiliar, foi necessário noites a fio chorando, se humilhando perante o Senhor, sendo rejeitado por pastores maiorais que nem sequer estenderam a mão para ajudar nessa obra. E hoje nós ajudamos. Foi necessário muitas das vezes nos colocarmos a nossa família um pouquinho de lado, virar para a esposa, para os filhos e falar assim: filho, entenda, é para a obra, para que hoje você pudesse estar aqui sentado, confortável, estando ouvindo esse som dos instrumentos, do microfone, para você poder estar aí nessa noite. Foi necessário pessoas engolirem cercas cheias de espinho, descer arranhando na garganta. Porque pessoas que não entendiam o propósito desse ministério, dizendo que era apenas um sonho, dizendo que vocês não iam conseguir nada, que esse ministério não ia para frente, que o seu ministério não ia para frente, que você ia ser mais um derrotado, ia ser apenas mais um no meio da multidão. E de repente você ora e Deus te responde assim: e parece que nada vai acontecer. Mas é no momento certo que o mar da vida vai ser para você passar. E ainda que o mar não se abra,
porque as situações estão muito difíceis, Deus vai continuar mostrando que Ele é Deus. Ele vai fazer você andar por cima. E o silêncio de Deus, Ele mostra que o impossível vai acontecer na nossa vida. E eu não me preocupo, eu sou pregador avivalista. Eu estive pregando um dia desse numa igreja onde eu me converti, lá no pastor Hernani. E eu trouxe ali uma mensagem sobre a vida da crucificação. E ali houve todo momento, todo cerimonial, a mensagem foi pregada, os louvores, almas se converteram para a glória de Deus. Só que teve uma coisa que me entregou. Uma coisa me deixou. Foi que no final do culto, o cidadão, não prestando atenção no que estava sendo pregado, no decorrer do culto, teve a audácia de chegar para mim e perguntar se Deus existia. Aquilo me deixou perplexo. E depois de ter visto tanta glória naquele lugar, ter participado daquele banquete, ainda ter a audácia de chegar e perguntar se Deus existia. Irmão, eu fiquei irado. Por um pouco não pequei, eu vou no pescoço do cidadão. Ele estava quase mentindo do céu. Eu fui para casa e comecei a orar e falei, Senhor, não pode isso acontecer. A pessoa viu o teu mover, a pessoa contemplou, ela esteve ali na mesa, comendo do maná, se fartando, se deliciando, ainda teve a audácia de fazer o que fez. Eu preciso de uma resposta, Senhor, porque eu preciso voltar lá e conversar com ele e ganhar calma, Senhor. Eu preciso de uma resposta já, porque o tempo está fluindo e de repente Satanás pode aparecer na vida dele, oferecer um banquete maior e ele se entregar e depois vai recuperar ele desse difícil. Tem resposta. E Deus se calou, não me deu a resposta. Eu continuei com o Senhor. E a única coisa que Deus falava comigo era no momento certo e na hora certa. Aí os dias foram se passando 6 semanas. Peguei para ele. E rapaz, como é que você está? Tudo bem? Preciso de algo novo na minha vida, porque está tudo dando errado. Está tudo dando errado, eu não consigo botar os pingos em cima dos is. O que eu faço? Eu pensei em dar uma resposta mal criada para ele devido à pergunta que ele me fez, que me tirou da graça depois de sair daquele momento. E Deus, ele abriu meus olhos naquele momento e lembrei daquilo que Deus falou, é tudo no momento certo, na hora certa. Eu falei para ele, vem aqui em casa que eu vou lhe mostrar. E nos encontramos, começamos a conversar. E eu mostrei para ele, dentro da Bíblia Sagrada, uma história de um homem que foi reconstruir os muros da sua cidade. Enquanto os muros estavam sendo construídos, ele se colocou de pé e leu o livro perante todo o povo. E quando o povo entendeu a mensagem, o povo não fazia outra coisa do que adorar o Senhor. E depois, se você for continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver que o povo começou a prosperar. Aí eu mostrei para ele que tem que estar atento à mensagem, tem que estar atento àquilo que se prega, para poder vivenciar o milagre. E ele foi fazendo isso. E hoje, vai contar a história, hoje ele está lá congregando lá no pastor Hernani, uma alma foi salva, ele entendeu a mensagem, prestou atenção e hoje está lá glorificando o nome do Senhor. Quando a mensagem ministrada, quando a mensagem flui, e você preste atenção, absorve a mensagem, coisas fabulosas começam a acontecer na sua vida. Se você pede experiência, ainda que Deus não fale nada contigo, Ele vai fazer você ficar atento para você vivenciar o seu milagre, vivenciar aquilo que você pediu para Deus. Mas não tem como você vivenciar se você não entender o silêncio dele. Porque muitas das vezes Deus não pode falar como Ele falou no passado, da primeira à quinta dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Deus no passado, Ele veio em forma de glória, de nuvem, Ele veio em forma de trovoada, uma coluna de fogo. Ele fez o que era possível para que o povo pudesse entender e absorver que Ele era Deus sobre todas as coisas. Deus buscava uma santidade do homem e não encontrando, Ele continuava fazendo coisas fabulosas, a ponto de abrir a terra e consumir uma família inteira. Para
chamar a atenção. E não conseguindo isso, vendo o seu homem cair cada vez mais nos seus erros, nos seus pecados e nas suas transgressões, ele se cala. Você entendeu? Todas as vezes que você se depara com uma determinada pessoa, aquela pessoa te aflige muito e você ama muito ela, para você não dizer palavras que vai machucar ela, você se cala, porque você ama. E o silêncio de Deus aqui foi por amor a mim, Deus. Deus, ele se cala para proporcionar algo maior para os seus filhos. E muitas das vezes nós não entendemos, começamos a questionar, começamos a murmurar, começamos a querer falar com Deus, a querer colocar ele na parede e perguntar: Deus, onde é que estão os seus milagres? Quando o milagre está bem na sua frente para você, que vencer a luta. A mensagem dessa noite é para você parar e refletir em tudo aquilo que nós temos vivenciado, em tudo aquilo que tem sido pregado ao decorrer do tempo. É para nós pararmos e entendermos que o amor do nosso Senhor sobre a nossa vida está sobre tudo. E o nosso amor por Ele também deve estar. Porque é fácil adorar a Deus na bonança. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Eu quero ver adorar a Deus na adversidade. Eu quero ver você adorar a Deus quando tudo vai mal. Quando estão prestes a te jogar na fornalha. Se você vai ter coragem de olhar e gritar na cara daquele que está retacando dentro da fogo, acende 7 vezes mais. Porque eu tenho a plena certeza que guarda lá na fornalha. Ele vai caminhar no mundo. São essas coisas que Deus quer nos chamar a atenção. E o terceiro homem que eu lembrei chamava-se Davi. Quando eu paro para falar sobre Davi, eu me emociono, porque Davi ele tinha personalidades que acredito que vai ser muito difícil encontrar um outro homem na terra que tem. Pode até ter, mas vai ser muito difícil. Ele tinha alma de poeta e espírito inabalável de guerreiro. Com alma de poeta, ele parava e salmodiava ao Senhor, escrevia cânticos, se enamorava na presença do Senhor, mas como guerreiro, ele apontava na cara do gigante e dizia: sacrifício circunciso para afrontar o povo de Israel. Davi era grande, era rei, era um homem que tinha tudo ao seu redor, que era abençoado à torta e à direita, mas um dia decide ficar em casa e não ir à guerra, decide ficar em casa e não ir à igreja, decide ficar em casa e não se deleitar com as sagradas escrituras, decide ficar em casa e não sequer querer prestar atenção no silêncio de Deus. E de repente ele dá uma idinha na sacada da sua varanda, vê lá uma jovem bonita se banhando e cobiça lá de cima, dorme com ela, põe Urias, o seu marido, na frente de uma batalha para morrer, mata o homem dela e inculta os seus erros. E um belo dia, Deus se cala perante ele, não fala mais com ele. E todos nós conhecemos a história, que o profeta conta para ele aquela historinha do homem que tinha centenas de ovelhas e do homem que tinha uma só. E veio o homem que deu uma ovelha só ficar na casa do rico, e o rico, para servir um banquete, vai lá e pega a ovelhinha do homem e mata ela. Davi, ouvindo essa história, fica enfurecido e diz: se esse homem tiver meu reino, eu quero que ele morra. E o profeta vira para ele e falou assim: rei, esse homem é você. Davi se cala e entende que Deus estava dando um ultimato para ele. Davi entende que tudo aquilo que estava acontecendo, o silêncio de Deus, Deus não falava mais com Davi. Davi cantava e não sentia mais aquela brisa suave do Espírito Santo percorrendo sobre a sua face. Davi olhava para o céu e buscava encontrar o Senhor e não encontrava. E quando ele ouve essa história, ele entende. Ele abaixa a sua cabeça e vai escrever, se não me engano, o Salmo 51. E diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Davi entra em uma outra fase da sua vida. Não em fases de glórias e de vitórias, mas ele entende que ele era um homem comum. Mesmo tendo feito tantas coisas, mas ele continuava sendo homem.
mesmo fazendo coisas extraordinárias, querendo construir, planejando fazer um grande templo, ele continuava sendo. Escute, não se espante com o que eu vou falar, mas estou na direção do Senhor. Há pessoas aqui no meio, aqui atrás, eu mesmo, já cometi pecados funestos, pecados graves, coisas horríveis. E quando ouvimos uma palavra como essa, nos entristecemos abruptamente. Mas quando ouvimos palavras de glória e de vitória, queremos pular, saltar e dançar na presença do Senhor. Mas é difícil dar glória a Deus quando você ouve Deus falar que quer ficar no silêncio contigo. Fica entalado um grito de socorro. Quando você grita e parece que ninguém vem te ajudar, ninguém vem te socorrer. Mas a Bíblia diz que o Senhor, como foi dito aqui, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o teu clamor e o teu socorro. Mas por que Ele ainda não veio te socorrer? É porque Ele faz parte do plano dele. Não faz parte do plano de Deus ver você chorar, ver você se entristecer e ficar gemendo, procurando respostas em locais, eu nunca recebi. Ele quer ver se com vitória ou sem vitória você glorifica o nome dele. Com bênção ou sem bênção, você tem coragem de chegar aqui com pouca força, não negando a palavra dele, mas vivenciando esse evangelho genuíno a cada dia. Ele quer ver se com pouca força você consegue entoar cânticos de louvores na sua casa, para que Satanás e todos os seus demônios possam ver que você é um crente verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Independente da resposta de Deus, você vai ter a audácia de chegar na cara do inimigo e dizer que todas as coisas é possível, sim, porque você crê no nome maior que está acima de todos os nomes. Eu estou desabafando de um certo modo com os irmãos, porque eu também estou vivendo o silêncio de Deus. O Senhor me prometeu algo, estou perto do Senhor, cadê? Onde é que está? E Deus, essa semana Ele vem falando comigo, filho, calma, no momento certo. No momento certo eu vou descer. Você vai ver a minha glória. Mas é necessário que você entenda isso. E quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, Senhor, o que eu vou pregar? Eu não posso pregar aquilo que eu não estou vivendo. O Senhor falou assim, pois bem, prega aquilo que você vive. O que eu estou vivendo é o silêncio dele. Mas eu nunca vi um silêncio com tantas respostas na minha vida. Estou no emprego que Deus abriu as portas para mim, mas que me impede de estar aqui em determinados dias de culto. E eu passei a orar a Deus, Deus sempre me silêncio comigo. Eu falei, Deus, como me silêncio comigo? O que é isso? É muita tortura para mim ficar sem ouvir a tua palavra. E Deus muitas das vezes Ele vem e nos responde de maneiras a qual nós não entendemos. E eu venho aqui nessa noite para chamar a sua atenção para isso, para você estar com seus ouvidos atento a tudo que acontece ao seu redor, porque Deus Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. Ainda que tudo possa dizer que não, Deus Ele vai enviar um negocinho para dizer que sim. Pois bem, Deus está abrindo as portas cada vez mais para mim. E eu creio que ainda ao ficar neste ano, a minha resposta já vai estar concretizada e garantida. Apareceu a diretora de uma empresa lá onde eu trabalho. Nós começamos a conversar e ela perguntou se eu não queria sair da recepção do meu trabalho para poder ter uma coisa melhor. Eu falei assim, claro, por que eu quero uma coisa melhor? Mas você prepara lá o teu currículo, porque eu quero botar você no local. Contei para ela um pouco do que eu sabia fazer e ela me ofereceu uma vaga, que eu vou te contar que se isso aqui sair, olha, vocês vão ver o novo currículo daqui para frente. Vocês vão poder contemplar juntamente comigo das grandezas que o Senhor pode fazer no silêncio dele. E eu acredito que não vai ser diferente na sua vida. Se você entender nessa noite que o silêncio dele também é a resposta para a sua vida, você vai começar a exaltar o nome dele, você vai começar a sentir cheiro de milagre no silêncio dele. E as pessoas que estão ao seu lado não vão conseguir entender, mas como pode? Ela está lá desempregada, está lá sofrendo, está lá gemendo, está tudo dando errado para ela, e ela ainda está lá dando glória a Deus, vai para a igreja todo dia, mas não sabe que no
você está encontrando a resposta que você tinha de entendeu? E uma vez, eu pregando, estava num culto como este, sereno assim, na pregação. E a minha namorada, ela chegou comigo e disse: olha, você se contenta com isso. Eu estou acostumado a ver você pregar e o povo saltar, pular, gritar, rodar debaixo do banco, encher, pessoas até serem batizadas. E de repente você prega e nada acontece, não há um mover. Como? Às vezes eu canto e quero ver Deus mover e não vejo, eu me entristeço. Eu falei para ela: a diferença foi que eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Porque eu não sou um sacerdote. O sacerdote, ele ouve o povo, chega para Deus e conta aquilo que o povo quer para Deus. O profeta é diferente. O profeta não quer saber se o povo vai saltar, pular e gritar. O profeta chega e anuncia a palavra da verdade. Doa quem doer, custe o que custar, queira o povo goste ou não, o profeta tem que fazer isso. O interessante daquela mensagem de Neemias que eu falei para os irmãos é que o povo entendeu e adorou o nome do Senhor. E se você aqui nessa noite, meu irmão, entender e chegar na sua casa ou aqui depois do culto, adorar o nome do Senhor, seja com choro, com lágrimas ou com gritos, você vai estar me fazendo muito feliz. Você vai chamar a atenção de Deus, nem seja com suas lágrimas ou com seus santos. Mas eu tenho a plena certeza que Deus vai se colocar de pé e vai atender um pouquinho mais sobre as suas orações. E quando Davi entende isso, reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e confessa para ele perante o Senhor ele volta a falar com ele e começa a reabençoar o seu filho, começa a trazer de volta as esperanças, começa a trazer de volta o sorriso, a alegria e a emoção que estava batendo no peito de Davi. Então Deus, ele se coloca de pé e fala assim: este não é outro homem senão o homem segundo o meu coração. Entendeu isso? Eu gostaria de pedir você que se colocasse de pé nessa noite. Os irmãos podem se preparar, vamos ajudar. Ei, escute. O que Deus tem para falar conosco nessa noite é sobre isso. Às vezes, nós queremos falar bonito, falar cheio de nos embrequetar todo para falar. Queremos ver o mover de Deus acontecer de diversas formas. Queremos que Deus venha falar conosco através de trovoadas, de relâmpagos e barulhos. Quando Deus, na realidade, quer tratar você no sereno, com uma chuva serena. Deus, ele quer trazer um mover diferente para a sua vida nessa noite. Eu não sei quanto você, mas eu sinto Deus de uma maneira diferente sobre a minha vida. Há um homem na Bíblia chamado Asaf, que ele sentiu Deus dessa maneira. E a Bíblia diz que ele queria ver sim. Ele não estava entendendo por que todos os ímpios deleitavam-se nos seus manjares, nas suas riquezas. Ele queria que todos os ímpios sofressem. Mas ele entendeu que Deus certamente os coloca em lugares escorregadios, de que o final desses que não aceitam Jesus, é certo. E ele disse que ele queria tudo isso para ele, até que ele entra no santuário de Deus e entende que enquanto estivesse um castição acesa, que representava a presença do Senhor Jesus, haveria luz e esperança para esse lugar. Eu quero dizer que essa luz, esse castiçal, ele está aceso aqui nesse lugar. Esse castiçal representa o seu irmão que está do seu lado, que é uma brasa viva. E se você resolver liberar essa unção que está dentro de você, coisas fabulosas e miraculosas vai acontecer na sua vida daqui para frente. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus todos os sonhos dessa noite se realizarão. Eu profetizo que no nome do Senhor Jesus o impossível de Deus vai acontecer na sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o silêncio vai ser a melhor resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Mas eu não posso chamar a atenção de Deus sozinho, querido. Eu preciso que você se desprenda do seu lugar, que você se desprenda e adore ao Senhor Jesus com o melhor que você tem, que você conheça. Então desce essa o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Deus, nós podemos sentir a tua presença, Jesus. Nossos queridos, Santo, vai cantar a basura.
você fizesse uma coisa nessa noite. Porque o Senhor falou comigo que vai chover nessa noite. Aleluia. Vai chover glória sobre a sua vida. Vai chover unção de renovo sobre você. Nessa noite você vai ser aqui um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. As pessoas vão poder contemplar aquilo que Deus fez na sua vida. Escute, olha pra cá, olha pra mim. Eu aprendi que aquele que tem posse do microfone faz, aquele que está ouvindo obedece. Então me obedeça nessa noite. Levante as suas duas mãos para o céu. Isso é um ato profético. Isso vai acontecer se você crer de verdade. Porque de nada vai valer nós pregarmos, cantarmos, adorarmos, se você primeiramente não crer. O meu Deus, ele não faz nada à força. Escute. Repita comigo assim, Senhor. Repita comigo em uma só voz, Senhor. É para repetir com convicção, Senhor. Eu quero a tua chuva sobre o meu coração, independente da sua resposta. Eu não vou desistir. Eu não vou cansar de lutar, de batalhar pelo aquilo que é meu. Os céus me aguardam e as bênçãos na terra me seguem. Agora, querido, vire para essa pessoa que está do seu lado com as suas mãos levantadas ainda, não abaixe, não abaixe. Vire para ele e fala assim: nessa noite eu vou ser canal de bênção para a sua vida. Querido, nós vamos louvar esse louvor. E você fica ligado aí com seu irmão. É o momento de você virar uma tocha acesa nas mãos do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. E se Satanás não quiser sair à sua frente, não quiser sair à sua frente, passa por cima dele. Isso. Começa a adorar ele. Vira pro seu irmão, fica virando para ele. Aleluia. Nós queremos ver essa nuvem, Jesus. Aleluia. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Jesus, nossa igreja, Jesus. Do tamanho da mão do homem. Deus querido, nós queremos profetizar diante desse Deus. É o sinal. Deus, que o sinal da sua glória vai descer sobre nós. Abre as comportas do céu e faz chover. A tua mensagem, Jesus, que possa ser tirada. Jesus querido, e por isso uma pequena nuvem, porque eu começo a sentir o legal dos homens. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Você abraça o seu irmão. E eu creio que no nome de Jesus as brasas vão se encontrar. E o fogaréu dos céus vai acontecer essa noite. Então olhe comigo. De mão dada, abraça o seu irmão. Se você não for, vamos orar ao Senhor Jesus. Olha aí, querido, o teu mundo está junto. E eu sei, Jesus, que quando as brasas se juntam, alguma coisa acontece. Ah, Senhor Jesus.
nessa noite.